Boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos dessa classe linda, dessa classe abençoada do Senhor, irmãos que amam estudar a palavra de Deus e de conhecerem esta palavra para que não sejam confundidos. Vivemos dias em que existem muitos querendo trazer para nós ensinamentos dos mais diversos possíveis, tentando atrair a nossa atenção e a nos convencer a crermos naquilo que eles estão dizendo, e que em muitos o texto, a palavra de Deus, não está sendo evidenciado ou respeitado, e muitas vezes até distorcido. Então, mais do que nunca, precisamos ser servos e crentes que amam estudar e conhecer a palavra de Deus. É muito bom poder estar novamente aqui com vocês, podermos estar mais uma vez estudando a palavra do Senhor. Ainda estamos distanciados, né, fisicamente. Os nossos cultos voltaram a ter, ainda que de maneira ainda não completa, mas a presença de membros, né, nos cultos, e a nossa classe já esteve lá no culto também, e Deus está fazendo a sua obra, Ele continua no controle de todas as coisas. E hoje nós estamos aqui novamente, então, para estudarmos a palavra de Deus. Bom seria que pudéssemos estar lá na nossa classe, na nossa sala, no nosso espaço, onde podemos estar olhando uns nos olhos dos outros, e além mesmo de estudarmos a palavra de Deus, podermos também nos confraternizar, nos abraçarmos, enfim. Mas, independentemente disto, vamos buscar continuar aprendendo sobre a palavra de Deus. Bom, estamos aí já avançando, não é? No estudo desta revista, aonde estamos estudando aí a primeira, a segunda carta de Pedro e ainda a carta de Judas. Já passamos pela primeira carta de Pedro e a partir de hoje, então, vamos estar entrando na segunda carta de Pedro. Antes de mais nada, ou melhor, antes de continuarmos, né, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a Ele a sua direção. Oremos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas, porque o Senhor nos ama de maneira incondicional, apesar de sermos pecadores. E, ó Senhor, nós queremos te rogar que o Senhor continue a falar aos nossos corações através destas lições tão maravilhosas que a tua palavra nos traz. Que não seja eu hoje mais uma vez a falar, mas seja o teu Espírito Santo que possa falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que vão estar ouvindo esta aula, esta lição. Deus, continua conosco. O teu amor é algo que nos alcança independentemente de barreiras que existam, ó Deus, sejam elas físicas ou imagináveis. E nós queremos, ó Deus, tão somente glorificar e exaltar o teu nome. Continua conosco. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. E vamos então à nossa lição de hoje, né?
já estamos aí agora hoje iniciando a segunda carta, né, de Pedro, um novo estudo, um novo tema. Vamos tratar aí de alguns outros assuntos. Até a semana passada, né, a gente viu então o estudo da primeira carta de Pedro, e hoje a gente vai então entrar na segunda carta dele, como já disse, e vamos ver algumas coisas. A nossa lição de hoje, o nosso texto de hoje, são apenas 2 versículos, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1 e de número 2. Vamos então começar o nosso estudo, e eu queria então começar aqui lendo o versículo de número 1, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom, é importante a gente notar que, ao iniciar a sua carta, Pedro faz como alguns outros autores do Novo Testamento, se identificando e trazendo aí uma palavra de saudação ou de bênção. Era muito comum naquela época as pessoas começarem as suas cartas identificando quem estava enviando, não é? Além de colocar a quem estava endereçando, também colocava logo no início quem é que estava enviando, para que as pessoas não tivessem dificuldade. Por quê? Porque naquela época eram aqueles rolos, né? E imagina você pegar uma carta muito grande, por exemplo, e só saber quem enviou lá no final da carta, quando você terminasse de ler, que você desenrolasse tudo, ou que você tivesse que desenrolar tudo para poder saber quem era o autor. Então, Pedro aqui segue também, como alguns outros já fizeram ou fazem também no Novo Testamento, né? Colocando aí o remetente logo de início. Mas é interessante nós notarmos, nós vermos de que Pedro ele não somente se identifica através do seu nome, mas ele também continua aqui dizendo o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quando Pedro coloca aqui como servo, ele está se colocando numa condição de humildade e de se ver como servo. Naquela época, a maioria dos servos eram escravos, né? E tinham uma fidelidade muito grande aos seus senhores, que eram considerados seus donos também, não é? E quando Pedro, então, se coloca aqui como servo de Jesus, ele está sendo humilde de reconhecer a sua posição de servo, e servo, né, que está se colocando à disposição daquele que é agora o Senhor da sua vida, né? Ele se considera como quase que um escravo que deve fidelidade, então, ao seu Senhor. E um servo de Cristo, ele deve obedecê-lo, né? Deve se colocar realmente à disposição do Senhor e procurar fazer o seu melhor no serviço do Senhor. E aí eu já queria começar aqui trazendo uma indagação para mim e para você. Será que é isso o que nós temos feito hoje como servos? Será que nós temos nos colocado à disposição do Senhor? Será que temos servido ao nosso Senhor com fidelidade?
reconheço que temos, né, nos nossos dias visto pessoas que, ao invés de se colocarem como servos, têm tentado se colocar como senhor, né, de Deus, Senhor, tentando inverter aí, né, a posição e querendo colocar Deus na posição de servo e essas pessoas tentando se colocarem como senhores, né, ou como Deus, né, talvez até. E aí as pessoas usam frases como: olha, Deus tem que fazer. Pessoas que dizem: olha, eu determino, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E isso não é posição de servo. Isso não é posição de servo. O servo é aquele que aceita e que reconhece que aquilo que o seu senhor está fazendo é o melhor, que aquilo que o seu senhor está dizendo é a verdade. Né? E quando nós tentamos, de alguma forma, colocar para Deus de que porque nós fazemos isso ou fazemos aquilo, Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós, nós estamos tentando inverter a posição, tentando nos colocar como senhores e deixando Deus como servo. Nós não temos direito a nada, nós não somos nada. Tudo que temos e tudo que somos é pela misericórdia e pelo amor de Deus por cada um de nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. Não fomos nós quem criamos o mundo ou quem nos criamos ou que criamos qualquer outras coisas. Foi o próprio Deus. E quando nós vemos essas coisas acontecerem, traz uma tristeza muito grande ao nosso coração. E imagina o coração de Deus, vendo pessoas tentando se colocarem como senhores diante dele. E aí começam a dizer de que Deus é obrigado a fazer isso e fazer aquilo. Deus não é obrigado a fazer nada. Nada. Tudo é pelo seu amor e tudo é pela sua misericórdia. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir aí. Pedro, além de servo, ele também se coloca como apóstolo de Jesus. E apóstolo, na verdade, é aquele que é enviado, aquele que representa quem lhe enviou. Por isso, Pedro evidencia e destaca que não é apóstolo de qualquer um, mas de Cristo, mostrando aí aos seus leitores que ele, Pedro, tem humildade para se colocar como servo, mas ele também tem autoridade para se denominar como apóstolo, porque ele era um daqueles que andaram, que testemunharam, que provaram da gloriosa presença do Senhor Jesus. Tem aqui ainda na sua segunda carta, Pedro vai falar um pouquinho a respeito disso, mas eu não vou adiantar aqui porque a gente vai ver isso em uma outra lição, quando Pedro vai falar a respeito de um momento em que ele estava com Jesus. E Pedro agora, então, segue aí cumprindo, não é, a sua missão como apóstolo de levar Cristo e seus ensinamentos a todos. E aí, não tem como fugir disso, a gente vê que hoje também tem muita gente se auto-intitulando, né, apóstolo, como se a Igreja de Cristo fosse uma empresa e que o cargo ou posto maior tem de ter um nome de destaque, nesse caso aí, o nome de apóstolo. É como se eu entrasse, né, na igreja e começasse como um cargo menor, com um nomezinho mais simples, e aí eu alcanço um outro posto, e daqui a pouco um outro posto, e daqui a pouco um outro posto, até o ponto de eu chegar e ser chamado de apóstolo, que é o top, que seria o bambambam, o gerente, o cara que manda, o cara que faz, aquele que recebe de Deus alguma coisa. Nós não somos nada. Nós não somos nada. E esses títulos
eles não cabem a nós. Nós sabemos, já estudamos isso, né? De que apóstolos hoje não se aplica mais e que apóstolos apenas existiram naquela época de Jesus, ainda que alguns hoje se intitulem como tal. Pessoas que, ao invés de procurarem servir a Deus com humildade, quase que colocam uma placa no peito com o título que elas têm nas suas igrejas, e com isso é como se elas estivessem se colocando como alguém que tem mais intimidade com Deus do que o outro, ou alguém que consegue fazer, né, como se elas pudessem também fazer algum milagre e que os outros não conseguem. E o que é pior em tudo isso? E Pedro vai até falar um pouco disto, né? Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe, mas Pedro vai falar um pouquinho disso também, do perigo desses falsos mestres dentro da igreja. Né? Existem hoje muitos que têm feito isso, né? Muitos que têm praticado isso, muitos que têm feito essas coisas, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Então Pedro se colocou aqui como, se identificou, o seu nome, já falou que ele é servo e apóstolo também. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho ao texto propriamente para a gente poder ver. Vou ler aqui de novo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Salvador Jesus Cristo. Bom, então a gente já viu aqui, né, Pedro fazendo esses destaques de servo e de apóstolo. E agora ele então continua, né, dizendo que identificando aqui, na verdade, agora aos seus leitores. Então vamos só abrir um parêntese aqui para a gente poder falar um pouquinho a respeito desse público-alvo, né, vamos dizer assim, da segunda carta de Pedro. A gente não pode afirmar com uma total certeza, né? Mas o público-alvo dessa segunda carta deve ser o mesmo da primeira. Ou seja, vamos ver lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, que é o que está identificando lá, então, na primeira carta de Pedro. Esses irmãos estavam lá na Ásia, convertidos agora, e aí Pedro não mais cita isto, mas ele agora os identifica não mais, né, pela questão da posição geográfica, mas como crentes que, como ele, né, e Pedro agora se coloca na mesma linha que eles, que foram alcançados alcançaram a preciosa fé, aonde? Na justiça. E que justiça é essa? Na justiça de Jesus, né? Na justiça de Jesus. Nós fomos justificados quando Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos justificados, né? Os nossos pecados foram justificados. E agora, lembra lá da nossa escadinha, de novo, ó, lá embaixo, bem lá embaixo, né? Justificação, lembra disso? Justificação, tá olhando, né? Depois, no meio da escadinha, o que tem? Santificação. E lá em cima o que? A glorificação. Então, fomos justificados por Cristo. E é por isso que nós alcançamos essa fé, não é? E Pedro ainda vai falar que a fé é em quem? No nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
é interessante aqui que Pedro está reconhecendo e declarando aos seus leitores a divindade e, ao mesmo tempo, a missão de Jesus, que é salvar a todos. Então ele diz, nosso Deus, está reconhecendo Jesus Cristo como um Deus, e não só como Deus, mas aquele que, além de tudo, é Salvador, do Deus Salvador. Então Pedro aqui está mostrando aos seus leitores que esse Jesus que conviveu com ele em carne e osso não é uma pessoa comum, mas é o Filho de Deus encarnado, que veio para poder salvar a cada um de nós e aos seus leitores naquela região, veio salvar a cada um dos seus pecados ou dos nossos pecados, não é? Pedro então faz essa declaração, e é algo assim muito bom nós podermos ver isso, porque a gente vive dias, né? E aquela época também eram dias em que existia muita mistura, muita religião, muita coisa mística, né? Como a gente tem visto hoje também, e pessoas tentando, não é, trazer aí cada dia uma religião nova, cada dia trazer aí um líder novo, não é, para poder dizer que era mais, ou que fazia mais, ou que acontecia. E a igreja, ela fica meio que no meio de um fogo cruzado, né? Nisso tudo, né? E então Pedro está aqui já no início da sua carta, trazendo aqui uma declaração de que ele é servo, de que ele é apóstolo, de que ele, juntamente com seus irmãos, foram alcançados pela justiça de Deus, e que com isso eles agora obtiveram uma fé que é preciosa. E ele agora está então reconhecendo também a Jesus Cristo como Deus e como também Salvador. E Pedro ainda continua, já agora no versículo de número 2, dizendo o seguinte, versículo de número 2, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Essa saudação, né, de falar sobre graça e paz, é algo que Paulo, por exemplo, usa muito, né, nas suas cartas. Paulo sauda aqueles que são os seus leitores desta forma em alguns textos. E essa graça, a gente já estudou sobre isso, que graça, essa graça divina, é um favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas Deus nos traz essa graça, nos traz favores, nos abençoa, não por merecimento, não é? Não por merecimento, mas por conta do seu amor real. E somente quando nós somos alcançados por essa graça, por esse favor imerecido, um exemplo desse favor imerecido é o quê? A salvação. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos de que Jesus pudesse vir morrer pelos nossos pecados, mas fomos alcançados por isso. E esse favor imerecido, quando somos alcançados por isso, alcançamos também o quê? Paz. Alcançamos paz. Passamos a ter paz. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a pensar em vários exemplos, em várias pessoas que nós conhecemos, e até alguns também que a Bíblia traz, né? Alguns textos quando a pessoa era uma pessoa que
ela vivia incomodada, ela vivia triste, ela vivia amargurada, ela não tinha paz. Mas quando ela foi alcançada por Jesus, ela reconheceu a Jesus como seu Salvador, ela reconheceu de que o pecado dela era que fazia tudo isso, e sendo então alcançado por essa graça, por esse favor imerecido, a sua vida muda e ela agora passa a ter paz. Quantas pessoas eu e você conhecemos de que eram pessoas atribuladas, pessoas angustiadas, pessoas que faziam guerra com todos e por muito pouco. E que quando entregaram suas vidas a Jesus ou quando foram alcançados por essa graça e por esse favor imerecido, mudaram. E aí as pessoas às vezes dizem assim: nossa, lembra de fulano? Olha, era assim, 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 assim. Agora é uma nova criatura. É uma outra pessoa. Não parece mais a mesma pessoa. Mas por quê? Porque foi alcançado por esse favor imerecido. E por isso agora tem paz. E Pedro, então, está dizendo aqui, né? Declarando isso, trazendo aqui uma bênção a esses queridos leitores dele que estão passando por momentos angustiantes, por momentos difíceis, porque o fato de nós entregarmos a nossa vida a Jesus não quer dizer que nós não vamos ter mais problemas, que nós não vamos ter mais lutas, que nós não vamos mais ter dificuldades, que nós não vamos mais adoecer, mas agora nós vamos enfrentar, nós vamos encarar isso de uma maneira diferente. E vamos vencer, segundo a vontade de Deus, de maneira diferente também. Então Pedro está dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Ele está declarando aqui uma bênção, que esse favor imerecido e que essa paz possa ser multiplicado, multiplicado, multiplicado. Vai aumentar cada vez mais. Mas em quê? Depois da vírgula está o quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E como é que nós podemos ter pleno conhecimento ou termos conhecimento de Deus e de Jesus? Como? Hoje, procurando fazer o quê? Estudar e conhecer a sua palavra, porque Deus vai se revelar a nós através da sua palavra. Não é através da sua palavra que nós conhecemos e que nós começamos a entender a respeito de Deus? Eu lembro aqui até agora de algo muito interessante. Nós tivemos uma irmã que foi membro na nossa igreja há muitos anos atrás, talvez aí há cerca de uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos. E aquela irmã, ela contava um testemunho de que ela pertencia a uma outra religião e que nesta religião aonde ela pertencia, eles também diziam que estudavam a Bíblia, não é? Mas eles não necessariamente estudavam a Bíblia, estudavam um livro paralelo chamado o Evangelho segundo uma outra pessoa que tivesse escrito, né? E aí eles estudavam então aquele livro. E aí quando eles estudavam aquele livro, eles se reuniam toda semana e ficavam estudando aquele livro. Mas eles pensaram o seguinte, o grupo que ela fazia parte: vamos pegar a Bíblia para a gente poder olhar em paralelo, e aí a gente vai estudando a Bíblia e vai estudando o nosso livro aqui, e aí a gente vai complementando uma coisa e outra. E olha que interessante, quando eles começaram a estudar a Bíblia, eles começaram a ver
que os ensinamentos que eles estavam estudando no livro paralelo não estava de acordo com o que a Bíblia estava falando. E se aquele livro estava baseado na Bíblia, ou era declarado de que era baseado na Bíblia, ele não poderia ir de contra aquilo que a Bíblia estava dizendo. E aí, o que eles fizeram? Bom, então vamos fazer assim, vamos parar de estudar o nosso livro paralelo e vamos estudar agora apenas o livro da Bíblia. Vamos estudar apenas a Bíblia. E começaram então a estudar a Bíblia. Conclusão: todos eles procuraram uma igreja para poderem se filiar àquela igreja e para poderem aprender mais e conhecerem mais a respeito de Deus verdadeiramente. Ou seja, foi buscando na palavra que eles conseguiram encontrar Deus e conhecer e ter mais conhecimento de Deus. Então, somos privilegiados. Eu e você somos privilegiados, porque temos, primeiro, a liberdade de estudarmos, de lermos, de termos uma Bíblia ou mais de uma, de podermos pesquisar, de podermos abrir a nossa Bíblia e ler, e de estarmos até mesmo juntos, né, estudando aqui a palavra de Deus. E hoje nós temos aí diversos meios, diversos caminhos, diversas formas de podermos estudar a palavra de Deus e de conhecermos a palavra de Deus. Porém, vou até abrir um parêntese aqui, porque dias desses saiu aí na mídia, né, de que alguém disse de que a Bíblia precisa ser atualizada, né? E aí a pessoa declarou de que a Bíblia tem que ser atualizada porque os tempos são outros. Só que os tempos podem ser outros, mas o Deus a quem nós servimos e o Deus da Bíblia é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E nós não temos o direito e não podemos sequer pensar em acrescentar ou tirar qualquer coisa que seja da palavra de Deus. Portanto, quando Pedro nos diz de que a graça e a paz nos serão multiplicadas no conhecimento pleno de Deus e de Jesus, isso só pode ser feito através da sua palavra. Deus se deixa conhecer através da sua palavra, que é rica, que é poderosa e que traz todas essas coisas. E antes mesmo de nós prosseguirmos, eu queria só abrir um parêntese aqui para a gente poder trazer aqui algumas coisas a respeito ainda do que a gente vai estudar, né, na carta 2 de Pedro. Bom, na primeira carta nós vimos Pedro tratando aí dos perigos de fora da igreja, né? A igreja que está sofrendo aí perseguição e a oposição do mundo, dos de fora. Vimos alguns temas e aí a gente viu a respeito da vida cristã exemplar, deveres dos casados junto aos cônjuges não crentes, sofrimentos como seguidores de Cristo, vida de acordo com os ensinos de Cristo e não segundo a carne. Então tudo isso nos remetia à questão das pressões externas, das coisas, das influências externas e não de coisas internas, né, de dentro da igreja, mas de fora. E a segunda carta de Pedro, a começar que ela tem muita semelhança com a carta de Judas, nós vamos ver isso mais lá na frente, mas a segunda carta de Pedro, ela vai tratar de temas relacionados ao perigo que existe dentro da igreja,
naquele caso lá da igreja local lá para quem Pedro está escrevendo, que está sofrendo, além dessa pressão e dessa perseguição externa, também está sofrendo com o perigo dentro da igreja que no caso aí a falsa doutrina ou as falsas doutrinas, não é? E aí eu queria aqui dizer o seguinte, olha, a vida com Cristo requer de nós muito amor a Deus. E requer de nós também a certeza de que nós estamos no caminho certo. E nós precisamos também de muita fé para enfrentarmos os perigos do mundo. E como se não bastasse, os falsos mestres e os seus ensinamentos também. E esses, infelizmente, bem debaixo do nosso nariz. Dentro das igrejas, verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Pessoas que, ao invés de buscarem fazer a vontade de Deus e pedirem a Deus a direção para fazerem aquilo que é a vontade de Deus e trazer os ensinamentos da maneira correta, estão criando, doutrinas, estão criando ensinamentos, estão, como eu citei agora há pouco aí, alguns tentando mudar a palavra de Deus, ou tentando tirar ou acrescentar alguma coisa, usar textos isolados para poder trazer aí algumas coisas, criando rituais, criando mecanismos. E a palavra de Deus, ela é tão simples, ela é tão pura. Nós temos exemplos no próprio Jesus que aonde chegava as pessoas sentiam que ele era alguém simples e que estava trazendo ensinamentos da parte de Deus e ensinamentos bons, não coisas ruins. As pessoas estão hoje ensinando às suas igrejas ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. São verdadeiros falsos profetas, falsos mestres. E infelizmente muitas pessoas, como naquela época, têm se desviado do verdadeiro caminho e ido para esses caminhos paralelos. A vida cristã, ela não é fácil. E por isso nós não podemos ficar tentando seguir a homens. Temos de seguir a palavra de Deus. Porque quando nós começamos a seguir os homens, a tendência nossa é irmos para o caminho errado. Porque o homem não pode nos levar a lugar nenhum, o homem não pode nos dar salvação, o homem não pode nos dar alegria, o homem não pode nos dar paz. Tudo isso somente encontramos em Deus e na sua palavra, que é poderosa e que é verdadeira. Os falsos mestres, eles existem desde aquela época. Basta aí nós vermos, o que a palavra de Deus vai nos trazer. Esses falsos mestres já existem desde aquela época. Mas desde aquela época também existem irmãos e irmãs, pessoas que têm conseguido resistir a tudo isso e têm conseguido seguir a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. E os falsos mestres, eles não estão apenas nos púlpitos das igrejas e com os microfones nas mãos, mas eles também estão pelos corredores. Eles também estão gravando músicas e
fazendo letras que não tem nada a ver com a adoração a Deus, trazendo pessoas hoje, né, assim, a gente vê, e esse ano tem sido muito evidenciado isso. Se você clicar aí no seu computador, aí no seu celular, e digitar aí talvez uma palavra, né, e buscar aí no YouTube ou em outro aplicativo qualquer, você vai encontrar centenas de mensagens escritas e gravadas de muitos trazendo ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, por exemplo, nós estamos em um período eleitoral em que o nome de Deus tem sido usado de maneira totalmente equivocada para poderem tentar angariar votos. Pessoas que nunca leram a palavra de Deus, pessoas que às vezes se aproximam da igreja, às vezes até se tornam membros de igrejas simplesmente para poderem conseguir os seus objetivos políticos. Além daqueles que nós já vimos, né, alguns exemplos de alguns que se declaravam crentes e que queriam defender na política os direitos dos cristãos e que hoje estão até atrás das grades porque fizeram coisas horrendas. Era melhor que nem tivessem se declarado crentes, né? Porque isso traz para nós até vergonha do evangelho, né? Tentam fazer, né, vergonha do evangelho, porque as pessoas que estão lá fora, elas não estão olhando isso, elas geralmente olham e dizem assim, lá, é crente. E às vezes aquela pessoa nem crente né? Mas tá com a Bíblia na mão, ou tá lá dentro da igreja, ou está dizendo de que, né, ou tem amizade, sei lá, essas coisas. Então, querido, Pedro vai trazer para nós, nessa segunda carta, um alerta muito grande a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos e das falsas doutrinas. E que nós possamos, então, ter a alegria de estarmos juntos nos próximos domingos, aqui, através do estudo da Escola Bíblica, procurando aprender mais e mais e mais da palavra do Senhor, porque com certeza Deus vai falar aos nossos corações. Desejo a você que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, e que possamos, assim como Pedro, nos colocarmos como servos e que possamos fazer então ser multiplicada esta graça e esta paz que vem somente do nosso Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até nossa próxima lição.